História 1. O cliente insistente. Eu sei exatamente o momento em que minha vida começou a se dividir em antes e depois dele. Não foi um encontro qualquer, desses que se esquece no dia seguinte. Foi um olhar, um silêncio que não cabia na rua em que estávamos. Um desconforto que grudou na pele como uma marca invisível. A primeira vez que o vi, ele parecia apenas mais um homem solitário vagando na madrugada. Vestia roupas comuns, um casaco escuro encharcado pela garoa e sapatos que faziam um barulho seco contra o asfalto molhado. Só que havia algo no jeito como me olhava, como se me medisse por dentro, como se cada detalhe fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele já conhecia. No começo, pensei que fosse coincidência. A mesma figura parada no mesmo ponto, sempre observando, como se tivesse tempo infinito para esperar. Mas coincidências se desfazem com os dias. Esse homem não era um acaso. Era uma presença calculada, insistente. Todas as madrugadas, como se fosse parte da rotina dele, eu me deparava com aquele olhar parado, frio, distante, mas carregado de uma intensidade que atravessava minha pele. Certa vez, ele se aproximou. Não pediu meu nome. Não tentou puxar conversa como outros fariam. Ele simplesmente abriu a carteira e mostrou notas amassadas. Eu pago, mas não pelo que você imagina. Eu quero algo diferente. A frase, dita em tom baixo, ficou presa na minha mente como uma faca encostada no pescoço. Perguntei o que significava esse diferente. Ele apenas sorriu, um sorriso torto, quase infantil, mas que escondia algo podre, e desviou o olhar para o chão como quem acabara de revelar mais do que deveria. Depois daquela noite, o silêncio entre nós passou a ser mais perturbador que qualquer palavra. Quando eu o ignorava, no dia seguinte ele estava ainda mais perto, como se o meu desprezo fosse combustível para sua obsessão. Seus olhos me perseguiam mesmo quando eu virava o rosto, mesmo quando entrava em lugares movimentados. Eu sentia que, no fundo, ele estava brincando com a minha percepção, testando quanto tempo levaria até eu perder o controle. Houve uma noite em que os passos dele ecoaram atrás dos meus. Eu sabia, sentia, cada batida firme no chão acompanhando as minhas. Não corria, não diminuía a distância. Era um perseguidor paciente, como um predador que já conhece o ritmo da presa. Eu quase caí em desespero, mas o que me paralisava era a calma dele. Quem não tem pressa, não teme ser descoberto. Na madrugada em que tudo mudou, a chuva caía como um pano pesado sobre a cidade. Eu me protegia sob a marquise de uma loja fechada quando vi sua silhueta atravessando a rua. O poste piscava, a luz fraca se refletia nas poças, e ele vinha em minha direção com passos medidos. Não disse uma única palavra. Parou diante de mim, tirou a mão do bolso e exibiu algo que fez meu estômago se revirar. Uma faca pequena, mas afiada. O aço brilhando sob a luz intermitente. O pior não foi a faca. Foi o olhar. Ele não estava nervoso, não tremia, não parecia estar prestes a explodir. Estava sereno. Era como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo e agora só me mostrasse o que sempre esteve decidido a fazer. A rua inteira parecia ter sumido, restando apenas eu, ele e a lâmina refletindo a minha respiração acelerada. Minhas pernas reagiram antes da mente. Saí correndo, os sapatos escorregando no chão molhado, o coração batendo no ritmo da chuva. Atrás de mim, o som dos passos dele se misturava ao meu, e mesmo que fossem iguais, eu jurava que o dele estava cada vez mais perto. Não olhei para trás. Quem olha para trás na fuga perde segundos preciosos, e segundos, naquela noite, eram vida. Quando vi a porta iluminada de um bar aberto, empurrei com toda a força e entrei quase tropeçando. O ambiente aquecido, cheio de vozes e música baixa, deveria me trazer alívio, mas quando me virei para a janela, o terror se reafirmou. Ele estava lá fora, parado, encharcado pela chuva, a faca ainda em sua mão. Não batia no vidro, não ameaçava entrar. Apenas me observava com aquela mesma calma, como se dissesse que o jogo não tinha acabado, que aquilo era apenas o início.
E foi ali que entendi a verdade mais cruel. O maior terror não é a possibilidade da morte imediata. É viver cada noite com a certeza de que alguém está à espreita, esperando pacientemente, pronto para atravessar a linha fina entre observador e carrasco. O medo dele não acabou naquela madrugada. O medo dele se tornou parte da minha rotina, como a própria sombra da noite. Agora, toda vez que escuto passos atrás de mim, o coração dispara. Não importa se é só alguém voltando do trabalho, um bêbado cambaleando ou uma figura qualquer. Porque no fundo, eu sei, ele ainda pode estar lá. E essa incerteza é o que realmente me mantém presa, mesmo quando estou em plena rua iluminada. História 2. O apartamento do cliente. Eu nunca deveria ter subido aquelas escadas. Desde o primeiro momento, algo em mim gritava para recusar, para virar as costas e desaparecer naquela madrugada fria. Mas a necessidade fala alto. E às vezes, o instinto é abafado pelo peso da sobrevivência. Ele não parecia ameaçador à primeira vista. Pelo contrário. Tinha uma postura calma, roupas limpas, um jeito polido demais, como se quisesse transmitir confiança. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho contido, como quem esconde um segredo que não pode ser revelado em público. Quando sugeriu irmos até seu apartamento, hesitei. O valor oferecido era incomum, alto demais para ser apenas coincidência. Eu sabia que aceitar significava correr um risco, mas ainda assim subi as escadas ao lado dele, como quem entra num jogo sem conhecer as regras. O prédio era velho, o tipo de construção que já tinha visto dias melhores. As paredes descascadas guardavam marcas de infiltração, e o cheiro era uma mistura de mofo e cigarro, impregnado em cada degrau. Não havia movimento. Nenhuma luz em outras portas ou janelas, como se aquele lugar estivesse esquecido pela cidade. O som dos nossos passos ecoava pelo corredor, aumentando a sensação de vazio. Subimos 3 lances em silêncio, e a cada andar, eu sentia que o mundo conhecido ficava mais distante. Quando ele abriu a porta, um arrepio percorreu minha espinha. Não havia nada ali que lembrasse um lar. O apartamento parecia um cenário montado para uma função específica, e essa função não era acolher. As paredes estavam nuas, a iluminação era apenas uma lâmpada amarelada pendurada no teto, balançando levemente com a corrente de ar. O chão estava marcado por arranhões, como se móveis pesados tivessem sido arrastados muitas vezes, mas não havia móveis, apenas um colchão sujo jogado em um canto. Mais adiante, correntes estavam presas às paredes, algumas enferrujadas, outras mais recentes. E o detalhe que me fez gelar. Havia uma pequena mesa com vários objetos metálicos, ferramentas que não pertenciam a um ambiente comum. Meu primeiro impulso foi recuar, mas ele fechou a porta atrás de nós com um movimento lento, quase teatral, como quem saboreia a angústia da vítima. O barulho do trinco ecoou como um veredito. A ausência de fechadura interna ficou clara de imediato. Aquele não era um lugar para se viver. Era um cativeiro disfarçado de apartamento. Ele percebeu o pânico nos meus olhos e sorriu. Não era um sorriso de simpatia, mas um gesto frio, calculado, como quem já viu a mesma cena muitas vezes. "Você não vai sair daqui tão cedo", disse em tom baixo, como se estivesse apenas compartilhando uma verdade inevitável. Meu coração disparou. A mente buscava desesperadamente uma saída, mas cada detalhe só reforçava a armadilha. As janelas estavam lacradas com tábuas, pregadas de forma improvisada, impossíveis de abrir sem ferramentas. O corredor atrás da porta parecia um abismo inalcançável. O ar dentro daquele espaço era pesado, impregnado de algo mais que poeira e mofo. Era impregnado de medo. Era como se muitas presenças tivessem sido engolidas ali, deixando uma sombra que se agarrava em quem entrasse. Ele não avançava de imediato. Andava devagar pelo cômodo, encostando a mão nas correntes, arrastando os dedos sobre as marcas do chão. Aquilo não era improviso, era hábito. O terror não estava apenas na ameaça da violência, mas no ritual. Ele queria prolongar o momento, queria assistir ao desespero se instalar em mim antes de agir. E essa espera foi tão sufocante
quanto qualquer ataque físico poderia ser. Eu sabia que não teria chance se deixasse ele ditar o ritmo. Então fingi calma. Fiz perguntas banais, tentei puxar assunto, como se buscasse ganhar tempo. Enquanto isso, meus olhos procuravam algo, qualquer coisa que pudesse ser usada como defesa. Vi uma garrafa quebrada no canto, pedaços de vidro espalhados. Respirei fundo, tentei não demonstrar intenção, mas ele notou. Aproximou-se um pouco mais, e o som de suas botas contra o chão ecoou como marteladas dentro da minha cabeça. Quando estendeu a mão para me tocar, meu corpo reagiu sozinho. Empurrei-o com toda a força, o bastante para fazê-lo desequilibrar por um instante. Corri até a porta e a abri num tranco desesperado. As escadas diante de mim pareciam infinitas, mas desci em disparada, sentindo cada batida do coração como se fosse uma contagem regressiva. Atrás de mim, o som que me perseguiu não foi o de passos apressados. Foi o de uma risada baixa, arrastada, ecoando pelos corredores como um aviso. Saí para a rua arfando, a respiração presa na garganta, as pernas tremendo. Estava livre, mas dentro de mim, algo havia se quebrado. A sensação de estar presa não terminou na porta daquele apartamento. Ela se prolonga até hoje. Cada vez que entro em um prédio, cada vez que ouço uma porta sendo trancada atrás de mim, meu corpo revive aquela noite. E a pior pergunta é a que não tem resposta. Quantas portas como aquela existem, escondendo mundos que ninguém conhece? Quantas pessoas nunca tiveram a chance de sair correndo como eu saí? História 3. O carro preto sem placa. Eu já estava acostumada a ver todo tipo de gente na rua, afinal a noite sempre atrai figuras estranhas, mas houve algo que se destacou. Algo que me perseguiu a ponto de transformar cada esquina em um aviso silencioso. Era um carro preto. Antigo, sem placas, com vidros escuros demais para deixar ver quem estava lá dentro. No início, pensei que fosse apenas coincidência. O mesmo carro passando devagar, motor baixo, faróis apagados, como se apenas rodasse sem destino. Mas coincidências não voltam tantas vezes. Coincidências não aparecem no mesmo horário, no mesmo trajeto, repetindo-se noite após noite. A primeira vez que senti medo real foi quando, ao sair de uma esquina mais deserta, notei que o carro estava parado. Não havia som de motor, apenas a massa escura ocupando espaço na calçada como se me esperasse. Cruzei o olhar com o vidro, mas não conseguia enxergar nada. Era como olhar para um poço fundo, onde o próprio reflexo é engolido. Caminhei rápido e ele não se moveu. Por um instante, pensei que tivesse inventado a tensão, até que na noite seguinte, lá estava ele de novo. Com o passar das semanas, o carro parecia conhecer meus passos. Ele aparecia em esquinas diferentes, sempre alguns metros adiante de onde eu estava. Nunca atrás, nunca em perseguição explícita. Era como se estivesse prevendo meu caminho, aguardando que eu chegasse até ele. O pior era o silêncio. O silêncio de não ver ninguém ao volante, de não ouvir sequer uma música baixa ou uma janela sendo aberta. Era uma presença que me cercava sem mostrar seu rosto. Houve uma madrugada em que decidi encarar a situação. Cansada de me sentir acuada, resolvi cortar caminho por ruas menores, tentando despistá-lo. Andava rápido, com passos firmes, tentando parecer mais corajosa do que realmente estava. Mas a cada curva, lá estava ele. O mesmo carro, parado, sem barulho algum, como se tivesse sido colocado ali minutos antes. Não importa a rua que eu escolhesse. Era como se alguém conhecesse minha rota antes mesmo de eu decidir. Meu coração batia forte quando resolvi me aproximar. Eu precisava saber quem estava por trás daquilo. Dei passos lentos, tentando encarar o para-brisa escuro. Estava a menos de 2 metros, quando notei algo que me fez gelar. O motor não estava ligado. As luzes estavam apagadas, mas a carroceria ainda estava quente, soltando vapor leve por causa da garoa que caía. Aquilo significava apenas uma coisa. Alguém tinha acabado de parar ali. Recuar foi instintivo.
mas o som que ouvi em seguida me fez perder o fôlego. As travas das portas se abriram, uma de cada vez, num estalo metálico que ecoou na rua silenciosa. Não vi ninguém sair. Não vi as portas se moverem, mas senti o peso de uma presença, como se os olhos que me perseguiam estivessem agora bem diante de mim, mesmo sem forma. Corri sem olhar para trás, e os passos ecoavam no vazio, embora não fossem meus. Na noite seguinte, pensei em não sair, mas a necessidade me empurrou de volta para a rua. E lá estava ele novamente, parado, imóvel, como se o tempo não tivesse passado. Nunca soube se era uma perseguição humana, um aviso sobrenatural ou a mistura dos dois. Só sei que até hoje, quando vejo um carro preto estacionado na esquina, sinto o mesmo arrepio daquelas noites. Porque o medo não estava no que eu via, mas no que nunca conseguia enxergar através daquele vidro escuro. E me pergunto, o que é pior? Ser seguida por um homem de carne e osso ou por algo que nem mesmo se revela? História 4. O homem de capuz na esquina. Eu sempre soube que a noite tinha olhos, mas nunca imaginei que esses olhos pudessem se fixar tão profundamente em mim. Durante semanas, ao sair para trabalhar, notei a mesma figura imóvel na esquina, sempre no mesmo ponto, como uma sombra colada ao asfalto. Era um homem alto, encapuzado, que nunca falava, nunca se mexia além do necessário para respirar. No início, pensei que fosse alguém em situação de rua, procurando abrigo no silêncio da madrugada. Mas logo percebi que não era isso. Ele não pedia nada, não olhava para mais ninguém. Estava ali apenas por mim. Os dias viraram rotina de tensão. Eu atravessava a rua, tentava mudar o trajeto, mas não adiantava. Quando olhava de relance, o capuz sempre estava na minha direção, me observando. Era como se meus passos fossem ensaiados para levá-lo até onde eu estivesse. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas aquela presença que se alimentava do medo que crescia em mim. E cada noite parecia uma encenação da mesma peça macabra, como se ele me lembrasse que a esquina era dele, e eu era a visitante indesejada. A insistência se transformou em obsessão quando percebi que ele não apenas esperava, ele começava a me seguir, lento, sem pressa, mantendo sempre a mesma distância. Não importava o ritmo que eu escolhesse, ele ajustava os passos com uma calma perturbadora. O som das solas contra o chão molhado se misturava com o meu, criando uma sinfonia sufocante que parecia aumentar a cada quarteirão. Olhar para trás era um erro, mas a tentação era irresistível, e toda vez que o fazia, lá estava ele, imóvel por um segundo, como se congelasse ao ser notado, para depois retomar o movimento. Certa noite, decidi testar minha sanidade. Apressei os passos, virei uma esquina de repente e me escondi atrás de um muro descascado. O coração martelava no peito. O ar parecia me trair com o barulho da respiração. Esperei ouvir os passos. Esperei vê-lo passar. Mas o silêncio se arrastou por alguns segundos que pareciam horas. Quando criei coragem de espiar, senti o sangue gelar. Ele não estava passando pela rua. Ele estava parado bem atrás de mim, tão perto que pude ouvir sua respiração calma e ritmada. Não havia explicação lógica. Eu tinha certeza de que estava na frente dele segundos antes, mas agora ele surgia ali, quebrando a distância como se tivesse atravessado o próprio espaço. O capuz escondia o rosto, mas não havia dúvida. Os olhos estavam cravados em mim, penetrando minha mente, como se já soubesse o que eu faria antes mesmo de reagir. Corri, tropeçando no chão irregular, sentindo o corpo inteiro em alerta. Mas a cada vez que virava para conferir, ele não corria atrás. Continuava ali, andando devagar, reaparecendo nas esquinas, sempre no mesmo ponto onde eu deveria passar. Como se a cidade fosse apenas um tabuleiro e eu estivesse presa ao jogo dele. Desde aquela noite, nunca mais vi a esquina da mesma forma. Não importa a rua, não importa a cidade. Sempre que caminho sozinha de madrugada, espero encontrar a figura encapuzada esperando, porque o verdadeiro terror não está em ser atacada de imediato,
está em saber que existe alguém que não precisa correr, alguém que pode esperar indefinidamente, até o momento em que o medo consome tudo. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: quando ele aparecer de novo, será que ainda vai apenas observar? Ou será o dia em que finalmente decidirá agir? História 5. O passageiro fantasma. Entrei no carro pensando que seria uma corrida comum, aquela viagem curta entre duas ruas que eu já fazia de olhos semicerrados de tanto cansaço. O homem parecia normal, uma voz baixa, educação contida, um cheiro discreto de perfume que não me inspirou desconfiança. Sentei no banco de trás, prendi o cinto por hábito e ele fechou a porta com calma, sem pressa. Naquele instante não havia sinal de anormalidade, apenas o ruído do motor e o farfalhar distante da cidade adormecida. Logo percebi que algo estava errado. O trajeto que deveria ser direto começou a se contornar de maneira sutil. Ele fez uma curva que eu conhecia bem, passou por uma rua que eu sabia levar à minha casa, voltou na outra e ainda voltou novamente. Olhei para o relógio no painel. O ponteiro parecia não se mover como deveria, como se o tempo dentro daquele carro tivesse uma cadência própria. Tentei manter a voz leve, como se fosse conversar por educação, perguntar o motivo daquela volta inútil, mas a garganta travou. Havia uma sensação de que eu já fizera essa pergunta antes, ou talvez que ninguém poderia me responder. A primeira vez que falei foi para confirmar o caminho. Ele respondeu com uma calmaria que me deu arrepios. Disse que queria passear um pouco, que a noite era bonita para dirigir sem destino. A fala estava correta, nada efetivamente ameaçador, mas eu conheço o tom de quem tenta ganhar tempo, de quem quer provar um poder. Na voz, senti a intenção de controlar o ritmo. Tentar permanecer calma parecia a escolha óbvia. Mantive os olhos na janela, observando postes que passavam com uma lentidão enganadora. Vendo o reflexo dos meus próprios olhos se multiplicar no vidro, percebi o primeiro sinal de que aquilo não seria apenas uma perseguição física quando tentei abrir a porta. A maçaneta parecia travada, como se uma força invisível a segurasse. Forcei com as mãos, empurrei. Tentei usar o sapato como alavanca, mesmo sabendo que a ideia era absurda, mas a porta não cedeu. O ar dentro do carro tornou-se pesado, denso, carregado de algo que não sabia nomear. Minha respiração começou a pegar de forma irregular e senti a necessidade de dizer o que normalmente se diz nessas horas. Me leve de volta agora. As palavras saíram tremidas, e ele apenas sorriu no espelho retrovisor, como se a minha aflição fosse uma peça de teatro bem coreografada. As voltas continuavam. Praças, postes, os mesmos sinais de trânsito que eu conhecia. Era como se o carro seguisse um roteiro que tinha apenas eu como espectadora. Tentei de novo abrir a porta, empurrar o trinco com os pés, chutar a fechadura, qualquer gesto que me tirasse dali. Nada. A sensação de claustrofobia subiu até a garganta. Comecei a bater no vidro, gritar, pedir auxílio. As bocas das pessoas que passavam eram silhuetas que não paravam. Os passos pareciam de outro mundo, indiferentes. Ninguém saiu, ninguém olhou, como se a cidade tivesse decidido me ignorar naquele momento. O ponto de ruptura foi quando olhei para o retrovisor e notei algo que fez o ar congelar. O motorista estava de frente para a estrada, as mãos no volante, o rosto parcialmente iluminado pelo painel, e o reflexo no vidro do retrovisor não mostrava o que eu via. Não havia reflexo. A imagem que deveria duplicar sua expressão simplesmente não existia. Meu corpo experimentou uma reação bem conhecida. A cabeça girou, um mal súbito que mistura pavor e descrença. Tentei focar novamente no volante à minha frente, no som do motor. Mas a constatação não saiu da minha cabeça. O homem que dirigia não refletia. No início pensei que fosse apenas uma ilusão causada pela luz, uma falha reflexiva do vidro. Mas as perguntas se sucederam sem pausa. Se ele não refletia, o que isso significava? Era a própria lógica que se desfazia. Era o mundo, com suas regras, dizendo que não faria sentido agora. Pensei nas histórias que ouviram no bar.
nas conversas de colegas que misturam droga, sonho e medo. Tentei me convencer de que era o cansaço, que minha mente fabricava imagens para explicações que não vinham. Ainda assim, quando minhas unhas arranharam a superfície do banco traseiro, senti que algo além do medo me empurrava, a necessidade de preservar a sanidade. A cada pergunta que eu fazia, o volante respondia com um suspiro contido. Ele dizia coisas vagas, histórias desconexas sobre perder-se nas ruas quando se quer esquecer. Em dado momento, ele parou o carro sob uma árvore alta, desligou o motor e houve um silêncio absoluto que doía. Era um silêncio que pesava a ponto de eu ouvir meu próprio sangue. Pensei em saltar, em quebrar a janela, mas havia uma sensação de que qualquer tentativa seria irrelevante. Por baixo daquela calma aparente, algo mantinha as leis do carro atreladas a uma vontade alheia. A porta abriu apenas o suficiente para que o ar frio entrasse, e então se fechou novamente sem intervenção humana. Era como se o carro tivesse vida própria, mas amarrada ao desejo daquele que o ocupava. Quando finalmente consegui forçar algo, a chave desceu no contato, e o motor roncou surdamente, mas o caminho que seguia não levava a lugar nenhum conhecido. Demos voltas por bairros que pareciam render-se à noite, por ruas que se tornaram labirintos. Vi placas que eu conhecia distorcerem de leve. Nomes que deveriam ser familiares pareciam ter sido trocados. A sensação era a de estar dentro de uma repetição, de uma cena que o mundo insistia em reproduzir até que eu aceitasse algo que ainda não entendia. Em um momento de desespero, olhei novamente para o retrovisor para ver se havia algum sinal, algum traço humano que confirmasse que eu ainda estava em um mundo de carne e osso. Entre o reflexo ausente do motorista e o escuro absoluto do banco da frente, notei algo mais inquietante. Onde o meu reflexo deveria aparecer na janela lateral, havia uma mancha, um borrão que parecia mover-se de forma contrária. Não era apenas a ausência, era a substituição por algo que não pertencia. Respirei fundo e comecei a ouvir um som baixo, um sussurro que parecia vir da própria lataria do veículo. Não conseguia distinguir palavras, apenas uma cadência que se repetia como um eco. Quando a voz do motorista finalmente falou, não veio do banco da frente. Veio do ar condensado, como se as palavras fossem expelidas pelo próprio ambiente. "Você está onde precisava estar", disse, e não havia júbilo na frase, apenas certeza. A afirmação me atingiu com a violência de quem recebe uma sentença. Meu corpo sentiu a intenção por trás da frase. Eu não era uma passageira acidental. Eu era a peça principal de algo que estava se desenrolando há mais tempo do que eu poderia imaginar. O carro voltou a andar, mas a cada curva, eu percebia mudanças sutis no meu próprio corpo. O relógio marcava horas estranhas, como se o tempo não fosse mais um aliado. A pele na nuca se arrepiava constantemente. Senti um formigamento nos dedos, um frio que parecia começar de dentro para fora. Tentei falar, exigir uma parada, implorar. Mas minha voz ficou presa num nó de pânico. Em vez de respostas, ouvi risadas abafadas entre a respiração do motorista, como se houvesse outro ocupante invisível que se divertia com meu terror. Houve um momento em que pensei estar sonhando, e quase agradeci pelo delírio. Passei a observar detalhes, a anotar mentalmente qualquer incoerência. Árvores que não deveriam estar ali, placas incorretas, pessoas que repetiam passos como autômatos. Meu cérebro, em tentativa de manter a realidade, buscava explicações racionais que não se encaixavam. Tudo indicava que eu estava presa em algo que misturava o físico com o que não pode ser tocado. Quando o carro finalmente parou num ponto que me parecia familiar, a esperança retornou. Empurrei a porta com toda a minha força e ela cedeu como se a resistência tivesse decidido me liberar. Caí na calçada, ofegante, com as mãos trêmulas tocando o chão frio. Respirei o ar da rua como se fosse o primeiro alento de uma nova vida. Mas quando olhei para trás, para o carro que se afastava, percebi uma coisa que se imprimira na minha memória com a violência de uma cicatriz. No instante em que o veículo começou a se mover, o reflexo no vidro traseiro
mostrou algo que eu não conseguia desvincular. Onde o motorista deveria aparecer, havia apenas escuridão, e por um segundo, uma forma indistinta que parecia me observar de dentro do vidro. Mais tarde, em segurança, descobri que a rua onde fui deixada não havia ligação direta com o bairro que ele traçara. Um amigo me disse que aquela volta só faria sentido se alguém quisesse me levar a um lugar específico, um local que não existia no mapa público. Ninguém conseguiu explicar como as portas do carro se comportaram, ou porque meu reflexo parecia ter sido manipulado. O episódio ganhou versões, rumores e até piadas cruéis entre alguns conhecidos. Mas para mim, a lembrança não foi risível, foi uma convocação. Desde então, quando pego um carro à noite, presto atenção ao retrovisor por instinto. Evito aceitar corridas de estranhos em lugares isolados. Mas também tem algo mais profundo. Passei a notar pequenos sinais que antes ignorava. Um banco vazio no metrô, que parece olhar para mim. Um espelho que reflete com atraso. Um silêncio que se alonga demais. A experiência me deixou com a certeza de que existem encontros onde a ameaça é física e evidente, e outros onde a ameaça é de outra ordem, uma invasão que desestabiliza as regras do corpo e da percepção. Final. Você ouviu 5 relatos que mostram como a linha entre o medo humano e o terror inexplicável pode desaparecer em segundos. Mulheres que caminharam pela noite carregam consigo cicatrizes invisíveis, lembranças de perseguições, armadilhas e presenças que nunca deveriam estar ali. Cada história é mais do que um aviso. É a prova de que a madrugada guarda segredos que se escondem debaixo da luz trêmula dos postes, esperando apenas a próxima vítima para se revelar. E agora eu te pergunto: você acredita que esses encontros foram reais? Ou que são apenas o resultado de mentes traumatizadas tentando dar forma ao medo? Até onde vai a fronteira entre o que chamamos de realidade e aquilo que preferimos classificar como sobrenatural? Comente abaixo se você teria coragem de atravessar essas ruas sozinho, de aceitar uma carona no silêncio da madrugada, ou se já viveu algo parecido e nunca contou a ninguém. Sua experiência pode ser a próxima advertência que precisa ser ouvida. Mas lembre-se, nem todos os relatos puderam ser revelados aqui. Existem histórias ainda mais obscuras, experiências que permanecem escondidas, porque quem as viveu não voltou para contar. Talvez, em outra noite, elas encontrem um caminho até você. E quando isso acontecer, não se esqueça. Passos na calçada, um carro parado sem motivo, um olhar fixo na esquina. Se você ouvir um sussurro dizendo "eu ainda estou aqui", não será apenas imaginação.